Aê, sejam muito bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Gabriel Eng, especialista em maquiagem belly dancer, e neste perfil aqui eu ensino você a fazer maquiagens perfeitas e que não saem quando você dança. Se você é belly dancer, já clica aqui no botão aqui abaixo, já se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu quero deixar aqui meu convite especial para você. Toda quinta-feira a gente tem uma live ao vivo, onde eu vou te ensinar a fazer alguma técnica de maquiagem. Lá na Rede Vizinha, todo início de semana, a gente define qual que vai ser o tema da live da semana. Então, na quinta-feira você já prepare os seus materiais, já fica prontíssima para aprender a fazer maquiagem comigo. Tudo bem? Combinados? E uma pergunta que todo mundo me faz, que é como você começou na maquiagem belly dancer? Então vou contar de forma bem resumida a minha história para vocês. Eu me formei no teatro, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, e lá na época do teatro, a gente tinha um ano de maquiagem teatral. Foi lá que eu comecei a aprender a maquiagem, e eu fiquei encantado com a maquiagem. A gente tinha um ano, né, de automaquiagem teatral. E eu lembro que no segundo semestre era quando a gente começava a fazer as maquiagens mais interessantes, que era ferimentos, animais, envelhecimento, seres encantados, palhaço. Então, eu lembro que a nossa aula era de quarta-feira e eu ia e voltava a pé para a escola, né? Na época eu tinha pouco dinheiro, então eu ia a pé e voltava. Eu levava cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Nesse processo, assim, das aulas, eu lembro que eu saía da escola maquiado e eu ia a pé. Eu queria ir embora com a maquiagem para casa. Às vezes eu passava na locadora para alugar filme, porque era uma maneira de eu ir alimentando meu imaginário, né, para construir os personagens, e eu amava estar maquiado. Na minha turma de teatro, a gente a cada 6 meses tinha as apresentações, e eu ficava responsável por desenvolver os projetos de maquiagem. Eu estudava à noite, e de manhã eu fazia núcleo de prática teatral na Fundação das Artes de São Caetano do Sul também. E lá tinham outros espetáculos, e eu comecei a assumir a maquiagem também. E aí eu comecei a fazer para fora da Fundação das Artes. Então, na Escola Livre de Teatro, me indicaram e eu fui fazer, orientar os meninos, né, para fazer a formatura deles. E aí depois eu fui pro Tuca, comecei a dar aula lá um tempo. O Tuca, quem não sabe, é a escola de teatro da PUC. E aí eu fiquei dando aula um tempo, comecei a fazer a maquiagem para os outros grupos. E eu lembro que quando eu estava na PUC, uma das professoras conhecia o Marcelo Deni, que era um professor de maquiagem e cenografia da USP. E eu entrei em contato com ele e eu pedi para ficar de ouvinte. Então eu comecei a assistir às aulas lá na USP. Chamaram o professor Marcelo Deni para fazer maquiagem de um longa-metragem, né, de um filme. E ele não podia, e até hoje eu não sei porque ele me indicou. E aí quando a produção entrou em contato comigo e perguntou se eu fazia maquiagem para cinema, eu falei, claro que faço, né? Na verdade eu não fazia, mas eu vi que era uma oportunidade de eu começar a trabalhar no cinema, né? E aí eu entrava em contato com a minha professora de maquiagem de teatro e eu perguntava, e qual, né, como que eu faço assim? Como que eu faço? Como que é para cinema? Como que é? E ela ia me dando uns toques, eu assistia muitos vídeos no YouTube. E a ideia inicial era eu fazer os personagens, as maquiagens do dia a dia. A que não parece que está maquiado, sabe? E eu lembro que ia ter uma semana que ia ser as gravações do Cabaré. E eu fui para acompanhar, porque eu queria aprender e ver como é que o maquiador ia fazer aquelas transformações. E chegou no dia, o maquiador não foi fazer a maquiagem. Diz ele, né, eu não sei se é verdade ou não, que a mala dele foi roubada e ele não podia fazer a maquiagem. E aí o diretor de arte da época, o Heitor Werneck, me perguntou se eu faria a maquiagem dos personagens, né? E eu falei que faria. Ele foi me orientando, porque ele ia falando, eu quero um olho mais borrado, um olho que vá do colorido, e ele tinha visão e eu tentava colocar em prática. E ali eu tive o primeiro contato, assim, com cinema, né? E aí eu senti a necessidade de estudar mais a fundo a maquiagem social. E aí eu fui estudar, fui fazer Senac, na época era o melhor curso, que falavam, né, que era o melhor curso, e fui fazer Senac. Fiz o curso do Senac, como eu conheci algumas pessoas da produção do cinema, aí eu fui trabalhar na televisão. Aí eu fui trabalhar na Fashion TV, fazia um programa chamado Glam, maquiava a Barbara Thomas,
E aí naquele período eu continuei estudando, né, fazendo cursos de maquiagem, e comecei a ingressar mais na maquiagem e fui deixando o teatro. Isso na época porque, assim, na época fazer teatro, acho que até hoje, né, teatro é muito difícil de você ganhar dinheiro com teatro no Brasil. Então eu lembro que eu vivia de projetos, então às vezes eu pegava um projeto, eu tinha salário por 6 meses, um ano, e às vezes eu ficava sem salário. E a maquiagem começou a me dar mais retorno. E eu não queria parar com teatro, não queria ter que escolher entre teatro e maquiagem, mas eu tive que fazer a seleção. E na época, o que pesou na balança foi: aqui está me dando dinheiro na maquiagem e aqui às vezes não dá. Falei, então vou focar na maquiagem por um tempo, em algum momento, se eu quiser, eu volto para o teatro. E acabou que eu nunca mais voltei. Me dediquei à maquiagem, e aí nesse período, eu lembro que no teatro eu já tive contato com a dança, né? Porque, olha que curioso, na época que eu fazia teatro, no núcleo de prática, a gente ia fazer um espetáculo que era de comédia e eu fazia 5 papéis. E um deles era a princesa Stephanie de Monaco, que era uma sátira, né? Uma paródia, uma sátira, na verdade, e tinha essa brincadeira, né? Como a princesa Stephanie de Mônaco, ela sempre foi a ovelha negra da família, então o diretor queria que fosse um homem, né? Para ter o sovaco cabeludo, a perna peluda, e ele teve a ideia de que em algum momento esse personagem ia seduzir os peregrinos, que era o nome da peça, e a ideia foi que ele faria dança, e a dança seria a dança do ventre. E aí chamou uma professora chamada Elaine Eco, e ela foi dar aulas particulares pra gente, né? Eu lembro que eu tinha muita facilidade para fazer a dança do ventre. Acho que porque eu fazia circo, né? Fazia expressão corporal. E eu peguei, a gente fez umas 5 aulas, que a ideia era eu fazer uma mini coreografia. E aí eu fazia esse personagem, pena que eu não tenho filmagem, mas esse personagem me rendeu indicação ao prêmio de melhor ator no Festival Nacional de Americana, e era um personagem que fazia muito sucesso. E fecha esse parênteses, né? Tava na época do cinema, trabalhando com o Heitor Werneck. E o Heitor Werneck, que é o diretor de arte, que é o mesmo diretor de arte que fez Vamp e tantos outros trabalhos incríveis, assim, porque o Heitor Werneck também é estilista, tá? Ele tinha uma festa chamada Projeto Luxúria, e ele tinha um projeto que ele estava desengavetando, que chamava Cabaré. E aí ele falou que ia voltar com o cabaré. Eu falei, Heitor, eu quero fazer parte do cabaré. E ele falou, o que você faz? Eu falei, eu danço. Isso 10 anos depois de ter feito aquelas aulas particulares de dança do ventre para fazer o personagem. E ele falou, Eu falei, sim, eu danço. Quando que eu posso mostrar para você? Aí ele falou, dia tal, que eu não vou lembrar, né? Vai ter uma apresentação de dança do ventre. Vai ter uma apresentação do cabaré. Se você quiser, você dança. Se eu gostar, você continua. E eu dancei. Eu fui dançar. Quando eu contei para as minhas amigas na época, a Cris e a Leia principalmente virou e falou: Gabriel, mas você não dança? Cancela. Eu falei: não, eu dei minha palavra, então eu falei que eu danço, então eu danço, então eu vou me apresentar. E aí eu fui. Fiz um figurino na época para mim e eu fui dançar. Eu lembro que o Heitor gostou da apresentação. Na época, quem dançava lá também era a Gisele Kenji, que é uma bailarina bem conhecida na dança do ventre, porque ela dança com uma cobra albina. E eu comecei a me apresentar no cabaré. Dançava? Não dançava, mas eu acho que o que eles gostaram era que eu tinha a cara de pau do ator, né? Então eu não tinha vergonha. Às vezes, se eu não soubesse com perfeição a técnica, mas eu estava lá me expressando, estava dançando, estava interagindo, e eu fiquei um tempo lá. A Gisele Kenji começou a me dar aulas, de graça, assim. Ela começou a me dar aula, porque na época ela queria montar um grupo, uma equipe, eu não lembro, e eu comecei a fazer aulas. Então, num dia eu fazia aula, no outro dia eu dançava. Então, eu cheguei a dançar com a Wings, então eu aprendi num dia, no outro eu estava dançando. Foi uma experiência interessante, assim. Recomendo fazer isso? Não recomendo, tá? Mas essa foi minha história. Passou um tempo, minha mãe começou a fazer aula de dança do ventre. E aí eu cheguei a fazer algumas aulas, né, com a professora dela. E aí, quando foi ter a apresentação do grupo da minha mãe, eu não lembro se eu maquiei primeiro minha mãe e depois eu comecei a maquiar o grupo das amigas dela. Quem dava aula era a Natália Salvo, que agora acho que mora no litoral, né?
E eu comecei a fazer maquiagem para esse grupo. E é assim que eu comecei na dança do ventre. Olha que curioso, né? Vários pontos me ligando à dança do ventre. Passa um tempo, minha mãe vai fazer aula na Campo das Tribos, que era uma escola de tribal aqui de São Paulo, e ia ter uma apresentação, eu fui assistir essa apresentação. E quando eu fui assistir a apresentação, quando eu cheguei eu encontrei um bailarino, achei interessante o bailarino, dei uma olhada nele e falei, ah, interessante. Depois eu escrevi para ele, né, falando que eu queria fazer aula de dança do ventre, aula de tribal, na verdade. E aí a gente pegou amizade, saiu para se conhecer e eu comecei a namorar esse bailarino, que é o Lucas Oliver. E a gente ficou, acho que 8 anos junto, e nesse período, quando tinha as apresentações de final de ano, eu comecei a maquiar ele para as apresentações. Então eu comecei a maquiar ele, aí eu fui fazendo amizade em paralelo, né, porque ele tinha amizade com as bailarinas, eu fui conhecendo. Então eu comecei a maquiar a Lulu Sabonge, Nesrine, Aziza Mor e tantas outras bailarinas de lá, né, Mahaila. Assim que eu comecei na dança do ventre. Nesse período, eu era ainda iniciante na maquiagem, né? Eu não era tão bom na maquiagem, mas eu sempre tive essa coisa de procurar fazer o meu melhor. Então eu estudava, via livros, via vídeos no YouTube. Mas a grande virada de chave na minha história teve quando veio um maquiador libanês para Foz do Iguaçu e eu fui fazer um curso com ele. Então eu fui aprender as técnicas de contorno e iluminação libanesas. E a partir dali a minha história começou a mudar. Então eu comecei a me tornar referência como maquiador de dança do ventre. Comecei a maquiar muita gente, né? Fazia maquiagem para as meninas que iam dançar na casa de chá. Na época elas tinham que fazer uma prova de manhã, alguma coisa assim, e dançar à noite. E eu comecei a pesquisar e desenvolver técnicas para que a maquiagem fosse cada vez mais resistente. Porque não bastava ela ser bonita, ela precisava durar. Porque a menina ia fazer o teste de manhã, ela ia suar, e à noite ela ia precisar dançar com a mesma maquiagem. E eu fui me aprofundando em maquiagens e me especializando em maquiagens resistentes. E eu tenho esses relatos de mulheres, dessas mulheres, que elas iam de manhã, faziam teste, passavam o dia inteiro, à noite elas dançavam e a maquiagem não saía. E ao longo do tempo eu fui aprimorando as minhas técnicas, né? Quando eu voltei de Foz do Iguaçu, foram 3 dias, né? Num desses dias, o Summer ele mostrava técnicas de fotografia e ele falava da importância do maquiador saber fotografar, porque não bastava saber a técnica, ele precisava ter uma familiaridade com a câmera para entender como a câmera lê a maquiagem. E ali eu pensei, eu falei, será que eu invisto numa câmera? Mas eu não tinha dinheiro, a verdade era essa, eu não tinha como comprar uma câmera. E aí eu lembro que eu fui para um ritual de ayahuasca e eu pedi a orientação. Eu falei, se era, né, para eu me esforçar para comprar câmera, porque era muito caro. E eu lembro até hoje que eu ouvi a seguinte frase: se esse é um desejo que brota do seu coração, Deus está contigo e já deu tudo certo. Ali eu saí com a certeza que eu ia comprar minha câmera e aprender fotografia. Naquele mês, para minha surpresa, eu consegui comprar minha câmera. Eu fechei 2 noivas e um contrato para dar um workshop no Sesc. Então entrou uma quantidade de dinheiro e eu consegui comprar minha câmera à vista. Ali eu comecei a estudar sobre fotografia e, junto com o Lucas, até hoje eu não sei quem teve essa ideia, tá? Se foi o Lucas, se fui eu, porque de criança eu gostava muito dessa coisa de brincar de rádio, de televisão, e o Lucas, ele aprendeu dança do ventre através de DVDs. A gente tomou a decisão de fazer um programa de dança do ventre para a internet. Isso há mais de 10 anos atrás, se eu não me engano. E a gente lançou o Arte Ponto e Vírgula. O ponto e vírgula, o sinal ponto e vírgula da língua portuguesa, é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. A palavra arte vem antes do ponto e vírgula, que nós queremos dizer que a arte está em equilíbrio, né? Bacana? A nossa pausa de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre o tempo. Você respeita o seu tempo? E aí a gente tinha parceria com a Lulu emprestava, cedia o espaço para a gente gravar na escola dela, e no primeiro dia a gente fez um programa com a Lulu
Eu sou suspeita para falar sobre isso, porque o primeiro padrão do Brasil foi criado por mim. E tinham um quadro que chamava Papo de Camarim, que até hoje acho que vocês devem tem um quadro plágio, né, do Papo de Camarim, mas esse quadro surgiu lá atrás. E este quadro era Ju Sobral, Nesrine, Lucas Oliver, e tinha uma convidada especial sempre do dia. E no primeiro dia foi a Aziza. E comprei um vídeo. Primeiro vídeo didático lançado no Brasil, comprei. E como que funcionava? Eu fazia a produção de maquiagem e cabelo delas, cuidava da parte de filmagem, o Lucas cuidava da parte do cenário, né, do roteiro, e a gente lançava esse programa na internet. Então a gente ficou um tempo fazendo esses programas, né? Cheguei depois a fazer o Pausa com a Nesrine em separado, e a gente ficou um tempo fazendo programas assim. Eu comecei a trabalhar com o Lucas às vezes com alguns projetos, né, de dança, de cursos online. Então, minha história na dança do ventre basicamente foi essa. Depois que eu voltei do curso do Summer, eu comecei a entender melhor sobre os contornos, né, como mapear cada rosto, mas faltava entender ainda como trabalhar com as cores. Porque às vezes eu maquiava uma pessoa, ela ficava maravilhosa, às vezes eu ia maquiar outra, às vezes usava a mesma cor e não funcionava. E eu ficava quebrando cabeça falando, gente, mas o mapeamento tá certo, então o que deve estar de errado aqui são as cores. E aí eu fui estudar sobre cores. Então, eu tenho vários livros, né? Estudei por alguns livros e fiz vários cursos sobre colorimetria na maquiagem, para entender como utilizar as cores de uma forma que valorizasse cada mulher. Então já sabia fazer o mapeamento do rosto, já sabia usar as cores que mais favoreciam aquela mulher e combinar as cores com o figurino, e já tinha desenvolvido essa parte da técnica, né, da maquiagem mais resistente. Então, nesse último ano que passou, em 2024, eu tomei a decisão de compartilhar esses conhecimentos para que as outras bailarinas pudessem ter uma maior qualidade das maquiagens. Por quê? A gente sabe que assim, a beleza ela abre muitas portas. Só que você não precisa ter nascido a pessoa e a mulher mais bonita deste mundo para conquistar algumas coisas que você deseja na sua vida. A gente tem uma ferramenta que eu considero uma ferramenta de poder, que é a maquiagem, que ela não é só beleza. Quando a gente faz uma maquiagem, a gente consegue trazer à tona qualidades que estão adormecidas. Então, às vezes, você traz um poder pessoal, uma feminilidade, você se sente mais segura, mais confiante, e isso reflete no seu trabalho de uma forma inenarrável. E aí eu pensei, pela experiência que eu tenho como fotógrafo, que eu me tornei fotógrafo depois disso, eu acabei não contando, eu tenho muita essa experiência de fazer a maquiagem nas meninas para sessões de foto ou para algum evento importante, e elas se emocionarem por entrar em contato com esse lugar sagrado, assim, de algum lugar que ficou ali esquecido, ou que ela nunca teve acesso. Sabe, já teve caso de eu fazer maquiagem que a menina olhou assim emocionada pra mim e falou: eu nunca me senti bonita como eu estou me sentindo hoje. Agora a gente vai pra maquiagem e já a gente volta pra mostrar um pedacinho pra vocês. E foi! Oi, meu amor. Ah, Dá licença! Gente, meu Deus! Que isso? Maravilhosa, se arrume, ó. Deixa eu mostrar pra você com o espelho pertinho. E aí, mulher, as impressões? Meu Deus, por segundo, né? Realmente. Nossa, foi assim um presente pra mim. Pra minha alma, pro meu coração. Eu tô aqui empolgadíssima com essa sessão, Gabriel. Isso é maravilhoso. Obrigada. Gratidão, mulher. Ela tá o tempo inteiro aqui. Meu Deus! Olhando os caras, meu Deus! Tá apaixonadíssima. Assim que é bom, gente. É muito especial o que eu consigo realizar hoje como maquiador, mas eu pensei, como é que eu consigo levar isso pro máximo de pessoas possível? É ensinando o que eu sei. Então, se você tá aqui nesse canal e ficou até esse momento ouvindo tudo que eu tô te falando, eu tô aqui para te dizer que é possível você utilizar a maquiagem como essa ferramenta poderosa de poder para conquistar esse lugar sagrado de você estar inteira. Seja para uma apresentação de dança, seja para fazer um teste, seja para o que você quiser conquistar na sua vida. É importante você estar inteira, tá bom?
Então, se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero te ver mais vezes aqui. Eu espero você toda quinta-feira aqui nas nossas lives. Não deixa de curtir os nossos vídeos, tá? E de compartilhar esse canal para as amigas se você gostou, tá bom? E eu te espero nos próximos vídeos. Beijos e até mais. Tchau!